Quem cresceu nos anos 80, 90, com certeza lembra de Caverna do Dragão. E, claro, lembra do Eric. Mas e se tudo aquilo que a gente aprendeu a pensar sobre o cavaleiro mais reclamão da TV estivesse, na verdade, completamente errado? Pois é, essa é a memória que ficou pra todo mundo, né? O Eric era o chato, o egoísta, aquele cara que sempre atrapalhava o grupo. Ele foi, assim, esculpido pra ser o personagem que todo mundo ia adorar odiar. Só que a história por trás disso é bem mais complexa. E é exatamente essa a pergunta que a gente vai responder aqui. Vamos desmontar essa imagem que foi criada, com muito cuidado, e descobrir a verdade por trás do cavaleiro e do seu escudo. A gente vai olhar para o Eric de um jeito que, olha, acho que ninguém nunca imaginou. Então, para começar, vamos voltar para o básico, o mito. Quem era o Eric que a gente conheceu na TV? Era aquele personagem que, episódio após episódio, parecia que estava ali só para testar a nossa paciência, né? De todo mundo, inclusive de quem estava assistindo. E a lista de defeitos dele era enorme. Ele era pintado como o oposto de tudo o que se esperava de um herói. Mimado, medroso, sempre reclamando de alguma coisa e, o mais importante, cada uma dessas características era martelada na nossa cabeça, episódio após episódio. E isso não foi por acaso. Essa motivação toda dele pintava um retrato claro, o do individualista supremo, num desenho que o tempo todo celebrava o grupo, o coletivo. Enquanto todo mundo estava lá, lutando pelo bem do reino, o Eric só parecia se importar com uma única coisa: voltar para casa, para o seu conforto, para sua vida boa. Só que é aqui que a coisa começa a virar. E se essa raivinha que a gente sentia dele não fosse um acidente? E se o público foi, na verdade, induzido a pensar exatamente assim por um motivo muito, mas muito específico da época? Bom, então vamos para a revelação que muda completamente o jogo. Para a gente entender o Eric de verdade, a gente precisa voltar no tempo e entender os anos 80, a década em que Caverna do Dragão foi criado. Naquela época, o clima cultural era de uma reação conservadora muito forte. Existia um medo real, um pânico social contra a individualidade, contra quem pensava diferente, e esse medo, claro, acabou influenciando diretamente o que podia ou não podia passar na TV, principalmente nos desenhos. E a prova disso, a prova cabal, vem da boca de um dos roteiristas da série, Mark Evanier. Ele confessou que existia uma regra de ouro na época. O grupo está sempre certo, quem reclama está sempre errado. Isso não é uma interpretação, gente. Era uma ordem, uma diretriz. A agenda era bem clara: promover o conformismo e punir qualquer um que saísse da linha. Ou seja, o jeito do Eric ser e tudo de ruim que acontecia com ele não era só historinha para boi dormir. Era, na verdade, uma mensagem ideológica. Uma lição martelada de que questionar o grupo era errado e que, invariavelmente, quem fizesse isso ia se dar mal. Ele era o bode expiatório perfeito. Toda a santa vez que o Eric abria a boca para dizer gente, eu acho que isso aí vai dar ruim, o roteiro dava um jeito de esfregar na cara dele que ele estava errado e que o grupo sim, estava certo. Ele foi transformado nesse personagem insuportável por uma razão ideológica. Mas aí é que a história fica mais interessante ainda. Porque apesar dele ter sido desenhado pra gente odiar, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Muita gente acabou se conectando com ele. Vamos entender por quê. Para pra pensar. O personagem que foi feito pra ser o detestado da turma acabou virando o favorito de muita gente. E por quê? Simples. Porque diferente dos outros heróis perfeitinhos, o Eric era cheio de defeitos. Ele era vulnerável. E por isso mesmo, ele era o mais humano de todos. Se a gente for olhar por um lado mais psicológico, essa complexidade fica bem clara. Dá pra ver o id dele, aquele desejo puro e bruto de voltar pra casa. O ego, que é ele tentando lidar com essa vontade e a realidade bem dura do reino. E até o superego, a consciência moral dele, que aparecia naqueles momentos em que, contra tudo e contra todos, ele se arriscava de verdade pelos amigos. O cara é um conflito em pessoa. E para aguentar todo aquele estresse, aquele medo constante, ele usava o que a gente chama de mecanismos de defesa. Ele negava o perigo, sabe? Fingia que não era com ele e projetava as próprias inseguranças nos outros, jogando a culpa neles. Tudo isso vinha de um medo profundo, que, ironicamente, não era dos monstros. Era o medo de ser ridicularizado. Ok, então agora que a gente já entendeu a manipulação por trás do personagem e a complexidade psicológica dele, vamos para a parte final, que talvez seja a mais importante de todas: enxergar o Eric como o verdadeiro protetor daquele grupo. Vamos dar uma olhada nas armas que o Mestre dos Magos deu para eles. O Hank, a Diana, o Bob, todos eles ganharam armas de ataque, ferramentas feitas para lutar, para ir para cima. E o Eric, o que ele ganhou?
a única arma puramente defensiva do grupo, um escudo. E não era qualquer escudo, né? Era um escudo que podia bloquear praticamente qualquer coisa, física ou mágica. Um escudo que podia criar um campo de força para proteger o grupo inteiro. Quantas e quantas vezes a gente não viu a cena? O Eric reclamando e logo em seguida se jogando na frente de algum perigo para salvar os mesmos amigos que viviam pegando no pé dele. E olha, isso não é só uma interpretação de fã, não. A biografia oficial do personagem confirma exatamente isso. Diz que, por baixo daquela casca de sarcasmo e reclamação, existia uma lealdade e uma coragem que eram, na verdade, essenciais para a sobrevivência de todo mundo ali. A prova final disso tudo viria no último episódio da série, que infelizmente nunca foi produzido. No roteiro desse episódio, chamado Hacking, o Vingador faz uma proposta pro Eric, a chance de ir para casa sozinho se ele traísse os amigos. E depois de uma luta interna gigantesca, adivinha quem faz a escolha heróica? Exato, é o Eric. Ele decide confiar nos amigos e acaba salvando todo mundo. Esse seria o grande momento dele, a consagração do herói. Então tá, o que essa história toda do herói incompreendido pode ensinar pra gente hoje? O legado do Eric vai muito além de um simples desenho dos anos 80. É, na verdade, uma grande lição sobre como consumir mídia e sobre ter pensamento crítico. A gente pode usar o caso dele como uma espécie de guia. Quando a gente estiver assistindo qualquer coisa, um filme, uma série, a gente pode começar a prestar atenção para identificar esses Erics, aquele personagem que sempre discorda do grupo e, por causa disso, é sempre punido, humilhado, ridicularizado. Quando isso acontece, vale a pena a gente se perguntar: qual é a moral da história que estão tentando me vender aqui? No fim das contas, a verdade é que o Eric talvez fosse o personagem mais importante de todos, justamente por ser o reflexo de um conflito muito real. Ele foi a ferramenta, o instrumento usado para ensinar uma geração inteira a se conformar, a não questionar, a simplesmente aceitar que a vontade do grupo é sempre mais importante do que a própria consciência. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, para a gente ficar pensando. A história do Eric, no fundo, não é só sobre um desenho. É sobre todas as vozes que pensam diferente, sobre todas as opiniões impopulares que são caladas todos os dias em nome de uma suposta harmonia do grupo. Olhando para o passado e principalmente olhando para o presente, a questão continua no ar.